O nome desse jogo se chama Apocalypse Chess, um jogo de tabuleiro muito parecido com o xadrez, mas que se joga um pouquinho diferente. O nome é dado pela história dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. O objetivo desse jogo é eliminar todos os peões do adversário. A movimentação dessas peças se vê a partir do xadrez, como por exemplo o cavalo movimenta-se apenas em L e o peão movimenta-se apenas para frente, matando na diagonal. Porém, a primeira movimentação do peão não pode ser 2 casas à frente, como no xadrez. Na primeira jogada, ele pode apenas movimentar-se 1 casa à frente. Os jogadores anotam suas jogadas antecipadamente em uma caderneta para não ter perigo de que alguém burle as regras. Diferentemente do xadrez, as jogadas acontecem simultaneamente entre os jogadores, como por exemplo, cavalo E1 para C2 e peão de C1 para C2. Já usando esta jogada como exemplo, se 2 peças diferentes são jogadas para a mesma casa, a peça que ganha é o cavalo, por ser mais forte, então o peão é eliminado. Caso, numa jogada, 2 peças forem movidas simultaneamente para a mesma casa, como peão C1 para C2 e peão C1 para C2, ambas as peças são eliminadas. Se um peão, por exemplo, cavalo E1 para D3 e um peão já estava em C2 e o peão movimenta-se para matar o cavalo, porém o adversário faz a jogada de mover o cavalo desta posição para, por exemplo, B4, o peão ainda faz um movimento diagonal, porém não é realizada a captura e o cavalo foge. Quando, em um jogo, o adversário ou você que está jogando está sem um cavalo e o peão está perto de se aproximar da última linha, este peão é promovido a cavalo. E este peão tem que ser movido para qualquer outra casa vazia que não seja a última linha. Caso, numa jogada, o peão está prestes a ir à última linha, você decide levá-lo à última linha, mas você não perdeu nenhum dos seus cavalos, este movimento é considerado ilegal e não pode ser feito. Os movimentos ilegais e as penalidades desse jogo são como, por exemplo, anotações erradas. Anotações erradas são consideradas ilegais e o jogador receberá 1 ponto de penalidade. Como, por exemplo, anotar uma jogada onde o cavalo não faz o movimento em L. Como foi dito, movimentar o peão à última linha sem ter perdido ao menos 1 cavalo é considerado um movimento ilegal e se ganha 1 ponto de penalidade. Pensando que seu adversário vai mover a peça à frente da sua, como, por exemplo, o cavalo na frente do meu peão, e o adversário não movimenta, então você move o seu peão para frente. Isto é considerado um movimento ilegal, pois não é um movimento de captura e nem a peça do adversário fugiu. Então é considerado um movimento ilegal e, para o jogador que fez o movimento ilegal, adiciona-se 1 ponto de penalidade. Um movimento considerado também ilegal é caso o jogador antecipe sua jogada pensando que o adversário vá mover essa peça à frente, ele anota a jogada como peão na diagonal. Porém, o adversário não move o peão à frente, ou a outra peça que seja. Então, este movimento é considerado ilegal, pois o peão não fez captura. O movimento na diagonal só é aceito se for feito captura. 1 ponto de penalidade. Em todos os exemplos anteriores, a peça que fazer o movimento ilegal permanece onde estava e é considerado como uma jogada perdida, uma rodada perdida. E isso, para os jogadores que optarem, pode ser usado como estratégia para jogo. É importante ressaltar que um jogador que tiver 2 penalidades perde o jogo imediatamente.
Esse é Apocalypse Chess, o jogo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Se divirta!